pessoal, hoje eu estou aqui com Marcos Santos. Marcos é um arquiteto de soluções aí especializado em nuvem, soluções para nuvem, em banco de dados e em banco de dados na nuvem, né, Marcos? Em banco de dados na nuvem também. Então a nossa ideia aqui hoje é bater um papo sobre a evolução que a gente vem tendo nas ofertas de serviço de nuvem, né, de cloud computing, e como isso vem evoluindo rápido e como isso deve alavancar mais inovação nos próximos anos, né? Então, Marcos, a gente estava conversando um pouco antes aqui e estávamos falando sobre a redução de custo, né? É bem impressionante para mim as opções que tem disponíveis hoje para as pessoas começarem um negócio a uma fração do custo que era no passado, né? Exatamente. Como é que você está vendo aí as novidades em relação a como elas podem ser usadas e custo para começar alguma coisa? Eu acho que o custo para começar com tudo isso que está acontecendo é uma coisa que não demanda mais preocupação. Então, assim, você hoje é capaz de testar uma ideia que você tem, tá? Sem ter que comprometer um dinheiro, tá? Antes de começar a coisa, para ver se ela vai dar certo, né? Você pode provisionar recursos a um custo barato, testar, errar, acertar e seguir se for o caso. Eu acho que a nuvem ela hoje facilita muito isso para você. Acho que é por isso que você vê muitas startups nascendo. Eu acho que essa é a principal motivador para isso. Eu me lembro, tá? Me recordo aí, essas coisas a gente às vezes não tem um certo receio de comentar, porque tirando a cor do cabelo, né, dá umas dicas aí. Eu me lembro quando eu estava desenvolvendo um software para você ler livros eletrônicos, numa época em que isso não existia ainda. Essencialmente aquilo que veio existir sobre o nome de Kindle, né? Eu e o meu sócio, nós desenvolvemos o software para você ler os livros, para você criar os livros, e a gente esbarrou na época no custo para poder desenvolver a parte necessária para você poder vender os livros. Uhum. Porque naquela época o custo para você montar um ambiente, para você poder testar e fazer uma prova de conceito e apresentar aquilo para alguém, era um custo de muitas vezes o meu salário, vamos dizer assim, né? Do que eu ganhava naquela época. Eu trabalhava numa empresa de consultoria e não ganhava mal, isso é um detalhe importante. Mas o custo para você montar um ambiente básico era muitas vezes o que eu ganhava. Muitas vezes, era um dinheiro na frente muito grande, né? E era um dinheiro que você não sabia que ia render frutos, assim, de antemão, né? Eu acho que você, além de tudo, você tinha um tempo grande para botar isso funcionando, para você poder começar a testar o teu software, no caso. Sim, né? A gente pensava na época na compra de equipamento. Exatamente. Encontrar a empresa onde fazer a hospedagem do equipamento. E aí tinha toda a montagem do ambiente daquele servidor. Fora uma assinatura de contrato aí. Então, assim, antigamente isso era tudo muito mais complicado do que é hoje, né? Eu acho que hoje com as soluções em cloud que a gente tem, eu acho que esse teu negócio aí não vamos botar anos atrás, mas vamos botar mais genérico, né? Eu acho que muitos anos. Eu acho que você aí, aqui a gente acabando esse papo, a tua infraestrutura já estava online para você começar a testar o que você precisava, entendeu? E eu não digo online, eu digo online, já com todo equipamento, já com todo o software instalado, já com uma segurança básica implementada, entendeu? Basicamente pronta para você botar a tua aplicação e começar a desenvolver ou a testar. E muito melhor do que eu teria naquela época. E muito melhor do que você teria naquela época, com certeza.
Isso é uma coisa que, embora a gente venha tendo contato com isso já há anos, né? Tanto o Marcos como eu já lidamos com soluções de nuvem há muitos anos. Muitos anos. Eu acho que para mim são pelo menos uns 8 anos aí já nessa estrada. Para mim é um pouco mais, um pouco mais do que a gente chama de nuvem hoje, vamos dizer assim. Eu tive o primeiro contato direto com a AWS em 2006, quando os primeiros serviços estavam sendo lançados. Acho que foi o S3, né? O primeiro serviço deles. Foi o S3, eu acho, e depois veio o S2. E o S2 era uma sombra bem apagada daquilo que é hoje. Ele é hoje, né? Exatamente. Eu acho que a gente entrou nessa... A gente deu a sorte, né, de ter a oportunidade de entrar nesse negócio, de ter acesso à tecnologia no momento em que ela estava basicamente nascendo no Brasil, né, assim, se tornando mais popular, né? Eu acho que a gente pegou inicialmente a época que você ainda não falava muito nisso como uma opção. Eu acho que foi uma coisa muito inovadora na época que a gente entrou, né? Eu não sei se você concorda com isso. Né? Então, assim, a gente testou muita coisa, errou muita coisa, aprendeu muita coisa com isso. Você tinha muita... Você já tinha muita empresa startup fazendo alguma coisa, né? Mas era geralmente aquela questão de soluções assim que envolviam 1, 2 máquinas, né? Normalmente uma máquina de aplicação, uma máquina de banco de dados, vamos dizer assim. Uhum. E isso era a extensão da coisa, muitas startups fazendo tudo com uma maquininha só, Exatamente. Rodando seu MySQL ali junto da aplicação em si, né? Mas a gente teve a oportunidade de, nesse momento que as coisas estavam mais ou menos nesse tamanho, por aqui, pela nossa área, né? De começar com coisas bem maiores já, né? A gente falando de dezenas de equipamentos. Dezenas de equipamentos, exatamente. E eu acho, assim, eu vejo 2 fases, Maurício. 2 não, acho que até mais. Assim, desde que a gente começou, eu vi fases diferentes na evolução da nuvem, da tecnologia em nuvem, digamos assim, né? Eu acho que a gente começou, quando a gente começou, a solução era basicamente você implementar um data center tradicional na nuvem, né? A gente começou subindo as máquinas virtuais mesmo, né? Instalando o software que a gente precisava, configurando uma máquina virtual para banco de dados. Então, assim, a gente pegou basicamente replicando o que a gente tinha numa infraestrutura tradicional, mas numa estrutura mais ágil que seria de nuvem, digamos assim, né? Eu não sei se você concorda. Não, né? Eu concordo. Eu acho que foi a primeira fase. Esse era aquele momento. Então, e depois disso a gente começou a tomar familiaridade com a coisa. A gente começou com a AWS, obviamente, que eu acho que era o grande player da época, quando a gente... Era o grande... Não, era praticamente... Era o único player na época. Então a primeira fase era basicamente isso, né? A gente levou o que a gente sabia de montar uma infraestrutura num data center tradicional e replicamos isso numa plataforma em nuvem, na época AWS, né? E subindo as máquinas virtuais, instalando as aplicações que a gente necessitava, né? Configurando um banco de dados de forma tradicional numa máquina virtual. E seguindo a partir daí, né? E aí começando nossos testes. Obviamente, qual foi o ganho desde então? Nossa, você está falando, a gente replicou um data center tradicional a uma fração do custo, né? Eu acho que... não só uma fração do custo, mas uma fração do custo com capacidade a mais, né? Eu me lembro que a primeira vez que a gente montou
montou uma infraestrutura maior, usando realmente a nuvem, a gente já montou uma infraestrutura redundante. Já montamos uma infraestrutura redundante. Então a gente montou uma infraestrutura que, embora ela fosse semelhante àquilo que a gente teria no data center tradicional, ela já era redundante e ainda assim ela tinha um custo menor do que a gente teria no data center tradicional. Com certeza, com certeza. Isso é um grande diferencial também, né? A gente também ganhou nisso, né? Eu acho que a implementação de uma forma redundante, tá, veio, assim, como fazer isso no data center tradicional sem gastar um caminhão de dinheiro? Né? Originalmente você tinha que ter o dobro de tudo. O dobro de tudo, exatamente. Que eram equipamentos caros, vamos dizer assim. Caros, tá? A camada de banco de dados não era tão simples de ser feita. Né? Então, assim, era um problema que eu acho que era o que tornava tudo muito mais caro. Né? Eu acho que a camada de banco de dados é um fator crítico aqui. Estou puxando a sardinha um pouco de banco de dados porque, como eu tenho experiência muito com isso, mas assim, é verdade. A gente gastou menos, fez mais confiável e já mais escalável e numa fração do tempo. Eu acho que essa primeira fase do nosso contato, nosso primeiro contato foi esse, né? Então, assim, já foi uma coisa muito, pra gente, completamente fora de tudo que a gente estava acostumado. Né? Não, principalmente assim, se você for pegar exemplos de coisas com que a gente estava acostumado a ouvir de provedores de serviço de primeira linha com que a gente trabalhava na época, eram prazos de meses para poder mudar alguma coisa. Você fazer uma operação pontual era uma coisa que você resolvia tudo bem de um dia para o outro, tal, mas você mudar alguma coisa da infraestrutura eram tempos de meses. Eram tempos de meses. E eu não sei se você lembra desse detalhe, né, mas eu lembro que isso me marcou muito, né? Quando a gente fez o primeiro ambiente que a gente montou todo, antes da gente começar a fazer realmente deploy das aplicações, quando a gente terminou de montar o primeiro conjunto de máquinas com as redes, todo aquele conjunto ficou pronto, a gente se deu conta que a gente tinha feito besteira. E aí a gente jogou fora e fez de novo. Só que o jogar fora e fazer de novo era coisa de um dia para o outro. Era coisa de um dia para o outro. Eu acho que, na verdade, muitas das coisas, assim, a gente matou já no primeiro dia que a gente viu que errou, né? E o segundo dia foi mais uma coisinha ou outra pontual que ainda sobrou. Né? E a gente não custou errar. Né? Eu acho que custou 2 dias de trabalho. Pois é. Assim, e financeiramente não teve custo, entendeu? Porque foi simplesmente a gente desligar a coisa e ligar e reconfigurar de uma forma certa. Foi basicamente isso. Vamos comparar aí com outros erros que eu já vi, tá? Sim, isso não é uma história, é um fato real. Vamos continuar aqui. A gente teve que fazer uma breve interrupção aqui porque a gente teve um problema elétrico aqui, uma lâmpada pipocou aqui do lado, mas nada sério. Nada sério. Vamos lá. Então eu tava contando uma história que eu vi. Eu vi uma empresa naquela época em que os investimentos em internet estavam rolando muito soltos, que comprou todo um conjunto de servidores, e aí um conjunto de servidores caros, muito caros, RISC, para rodar uma aplicação que não funcionava em servidores RISC, para rodar um servidor de banco de dados que não funcionava naquela arquitetura RISC. E aí teve que comprar tudo de novo, para poder dar sequência. Esse é um erro caro. O erro que a gente conseguiu ter na nuvem é erro de centenas de reais. Sim, centenas de reais, entendeu? Que resolve-se em poucas horas, ou às vezes um outro dia. Entendeu?
Então, assim, não é nada que você vai impactar o teu negócio, nada que vai causar um problema financeiro ou o fracasso de um projeto na tua empresa, entendeu? Eu acho que o diferencial, esse é um diferencial muito grande, entendeu? Assim, você basicamente substitui o CAPEX por OPEX, né? Então, assim, você não precisa provisionar um caminhão de dinheiro antes, né, para comprar seus servidores e assumir que eles vão ser os adequados, né, que eles vão comportar a tua demanda de volume de acessos, né? E você na nuvem você substitui isso basicamente por um preço de operação, né? Você tendo experiência com data center, como a gente já tinha, eu acho que você já tem uma boa ideia do que você precisa provisionar, né? Quantidade de tamanho de máquinas, etc, né? E o erro é menor e ele é mais rápido de se resolver, digamos assim. Eu diria que ele é um pequeno inconveniente, normalmente até talvez mais uma experiência de aprendizado do que realmente um problema. Eu diria a você que os erros que eu tive no começo com isso, eu acho que foram coisas que agregaram muito para mim, entendeu? Um exemplo, tá? Eu não sei se você se lembra disso, mas a gente teve um erro uma vez, não foi um erro, foi um erro de arquitetura pequeno, né? Um dos data centers, no caso da AWS, né, que a gente estava utilizando aqui no Brasil, ele teve um problema, ficou indisponível, né? E a nossa aplicação ficou em pé, né? Só que ela teve um pequeno problema que foi o quê? Com o NAT para fora, né? A gente implementou a saída de NAT das aplicações numa região só, num data center só. E esse data center foi justamente o que ficou disponível. Então, o único problema que a gente teve foi a nossa aplicação não saía para a internet. E nós resolvemos isso em minutos, subindo uma instância nova de NAT no outro data center que estava online. Eu me lembro. E isso foi logo que a gente começou a usar o serviço de fato em produção. E a gente conseguiu... a gente não tinha nem testado ainda se a nossa alta disponibilidade estava funcionando ok no ambiente de produção. A gente tinha feito testes, é claro, no ambiente antes dele entrar em produção, mas no ambiente de produção a gente não tinha feito o teste de desligar um equipamento para poder ligar o outro ainda, porque era muito recente. Era coisa de uma semana de uso. E aí foi testado a vero, né? Foi testado a vero. E assim, hoje por exemplo, a AWS, a própria Azure, etc. Assim, todas as plataformas, né, elas têm um documento tem um guideline, né, onde ele foca muito nesses pontos básicos, né, de como você implementar a arquitetura. Mas era uma coisa que na época não estava muito bem documentada, né? Não, na época você tinha as recomendações da AWS, mas você não tinha como tem hoje uma documentação com as regras de você. Se você seguir isso aqui, vai estar tudo bem para você, que você vai estar preparado para o que acontecer. Hoje isso está disponível, hoje é um conjunto de documentos, tem um framework grande, né, voltado para isso, né, mas naquela época não tinha ainda. A gente tinha eram artigos, eram palestras fóruns, né, do CTO da Amazon, né, o Werner Vogels, comentando sobre a necessidade de você preparar a sua aplicação para falhar. Exatamente, né? Exatamente. Eu me lembro que ele tinha uma frase que era tudo vai falhar em algum momento. E é uma realidade, né? E até isso me leva a um comentário, um assunto interessante, né? Recentemente, conversando com um amigo responsável pela área de tecnologia de uma empresa multinacional,
ele comentou comigo que vieram pedir a ele uma redução de orçamento para esse ano. E depois de muitas idas e vindas de conversas, o presidente da empresa dele perguntou para ele, não, mas e aquela contingência toda que você tem de ambiente e tal, de data center, não dá para reduzir isso, tirar a contingência? E aí ele perguntou assim, quantas vezes até hoje a gente precisou da contingência? E aí o cara falou, nunca. Então a gente não precisa ter, né? Nunca precisou dela. E é uma coisa assim que realmente é uma visão de quem não tem noção de como essas coisas funcionam. Exatamente. Porque a contingência existe para quando há o problema. O problema vai acontecer. Não é uma questão se vai acontecer. Vai acontecer. A questão é quando vai acontecer. Pode ser que demore 3, 4 anos e com a gente aconteceu em um mês. Aconteceu menos de um mês até, né? Mas se você parar para pensar, a questão é qual é o impacto quando acontece o problema. Quando você está falando de uma empresa que tem atividades que dependem dessa infraestrutura para o funcionamento da atividade fim da empresa, que é o caso dessa empresa que a gente está comentando aqui, e era o caso da empresa da nossa na época, a questão é quanto você vai perder por você ter feito aquela economia. E normalmente o que você vai perder é muitas e muitas vezes o que você gastou para ter aquela... Eu acho que é uma conta que ela nem se faz, porque vamos parar para analisar um pouquinho quanto, nesse nosso caso aqui que a gente está falando, quanto a gente gastou para ter essa contingência. Eu acho que por mês era coisa de $400 a mais. Era uma coisa dessa magnitude, se eu não me engano. Então, bota $400 por mês, entendeu? Depende um pouco de como você vai montar. No nosso caso, quando a gente está falando de $400 a mais, a gente está falando porque a gente não tinha tudo multiplicado. Então, a gente trabalhava com um cenário que no momento que havia o problema, a gente tinha uma redução de capacidade, sim, mas o serviço ficava funcionando, e aí a gente podia subir novamente os equipamentos que estavam faltando, né? Quem não pode ter essa queda, gasta um pouco mais. Mas, de qualquer forma, quando você está falando de uma paralisação que custa milhões, a conta ela faz sentido quando a sua operação é pequena. Quando a sua operação é grande e depende daquilo, ela não faz, você não precisa nem fazer a conta, porque você está comparando ordens de grandeza diferentes. Eu acho que mesmo com uma operação pequena, tá? Eu acho que assim, a coisa se torna também crítica, né? Porque assim, uma operação pequena ela vai demandar uma réplica, uma estrutura de backup menor, entendeu? Mas mesmo assim, o impacto para o negócio pequeno também é grande, entendeu? Porque é uma operação pequena do qual o empresário ali ele depende daquilo. Muitas vezes para viver, etc. Entendeu? Então, pode assim, ser. Eu não tenho nenhuma dúvida. É que eventualmente existem casos em que o empresário entende que vale a pena correr o risco porque a sensibilidade dos clientes dele a uma potencial interrupção de 1 hora, 2 horas, tal, não é grande. Em outros tipos de serviço, não, é enorme, vamos dizer assim, não pode parar nem 5 minutos, porque é mais crítico, né? E aí fica aberto. É uma decisão, acho que é uma decisão de negócio, mas tem só situações onde isso é tão gritante, você está discutindo milhões comparado com milhares, né, que parece já quase que piada a discussão. Exatamente. Mas eu acho assim, todas essas coisas que a gente está falando sobre como a coisa evoluiu, né, dos primórdios, quando a gente começou nessa brincadeira, para como
como está hoje, né? E o caminho que isso passou. Mas a evolução é brutal, né? É brutal, é brutal. Eu diria que hoje, assim, eu acho que o primeiro pensamento quando qualquer pessoa vai iniciar algum tipo de negócio online, tá? Acho que não passa mais pela cabeça de ninguém implementar coisa num servidor interno ou num data center ou num colocation, alguma coisa assim, né? Eu acho que hoje em dia, o primeiro pensamento que vem é, não, eu vou colocar na nuvem, eu vou colocar na Azure, eu vou colocar no Google, na AWS, ou o que seja. Eu acho que de alguns anos para cá, acho que principalmente dos últimos 2, 3 anos para cá, eu acho que isso mudou, né? Antes você via as pessoas muito preocupadas em ter o servidor dentro do seu data center próprio, ou dentro da sua empresa, ou dentro de um colocation onde você tivesse acesso ao hardware, entendeu? Mas hoje não. Hoje eu pelo menos com as pessoas que eu tenho contato e com tudo que eu ouço, eu não vejo mais isso, entendeu? Eu vou dizer para você que você ficará surpreso com a quantidade de pessoas que ainda não conseguem enxergar que o mundo mudou. Eu falo isso porque eu já vi recentemente, vamos dizer assim, no último ano, mais de uma empresa que investiu dezenas de milhões em equipamento, sem sequer considerar essa alternativa. E, ao meu ver, vamos dizer assim, vem muito da questão dos profissionais, né? Hoje você está acostumado já a lidar com profissionais que já têm um contato, já têm uma experiência, mesmo que ainda seja uma experiência, possa ser uma experiência incipiente, mas já teve o primeiro contato, já usou para alguma coisa, já tem uma noção de como aquilo funciona. Não é tão incomum quanto você imagina você chegar numa empresa e encontrar pessoas que acreditam que usar um serviço de nuvem não é seguro, ou que não tem ideia do tipo de facilidade que você pode ter por não estar fazendo você mesmo um investimento no hardware, né? Então você está numa situação em que o ambiente pode crescer ou pode encolher, independente de quanto hardware você comprou. Para mim, parece óbvio como para você, mas tem ainda muita gente que parece que está vivendo em outro planeta e não tem acompanhado, vamos dizer assim, o que é a realidade, vamos dizer assim, desse mundo, vamos dizer assim, né, de opções de cloud computing, né, de computação em nuvem. Quando a gente, por exemplo, fala em serverless, né, que, vamos dizer assim, acho que é a onda mais recente de transformação. Isso, né? É o que está agora, é o assunto quente, né? A gente teve muito tempo de virtualização, aí a gente entrou num momento de container, que continua forte. Exatamente, consumo mais de serviços, né? Digamos assim, gerenciados, né? Eu acho que essa aí é uma coisa que é a segunda onda dessa questão da computação em nuvem, eu acho que é o uso de serviços, né? Então a gente começa a ter serviços gerenciados de banco de dados, serviços gerenciados de aplicação mesmo. Então assim, você já tem templates de aplicação, IS com .NET ou Java já prontos para você consumir, né? Isto é, você
Você entra na nuvem, você pede a configuração que você quer, né? Eu quero tecnologia Java sobre JBoss ou banco de dados Oracle, etc. Ele já vai disponibilizar aquilo para você num serviço gerenciado, né? Ou um próprio serviço de banco de dados. Eu quero usar Oracle, eu quero usar SQL Server, eu quero usar MySQL ou Postgre. Eu acho que essa foi a segunda onda da evolução da nuvem. Eu vejo muito assim, né? E, por exemplo, falando de banco de dados, a minha formação é DBA, né? Assim, o começo da minha carreira inteiro, ele foi dedicado a administrar banco de dados. Então, aí eu estou falando de instalação, configuração, backup, processamento de jobs em batch e etc. Montagem, né? de cluster. Montagem de clusters, exatamente. Tá? Assim, são coisas que não eram fáceis de fazer, né? E que hoje eu consigo, dando 5 cliques, configurando, escolhendo o que eu quero, né, para o meu banco de dados, e ter ele disponível para mim em questão de 10, 15 minutos, entendeu? Assim, eu vejo, até colocando esse assunto aí de que a mente das pessoas não evoluiu, embora eu não observe muito isso, acho que teve mais contatos com esse tipo de caso do que eu, tá? Mas você imagina um cara que é DBA, né, vendo um serviço gerenciado de banco de dados na nuvem nascendo, entendeu? Onde a própria plataforma gerencia backup para você, ela configura todo o servidor, ela instala o software, né? Ela gerencia atualizações de versão do banco de dados, né? E o cara pensa, poxa, mas assim, cadê meu emprego? Entendeu? O que eu faço agora é automático. E eu diferente de muita gente, eu vi isso para mim, como um DBA, como uma coisa boa, porque eu agora podia concentrar meus esforços em quê? Em otimizar a aplicação dentro do banco, entendeu? Me preocupar com tuning de queries, entendeu? Isso me preocupar com o que de fato fazia diferença, né, no resultado final de performance e de funcionamento da aplicação. Mas até aproveitando, pegando um gancho aí, no caso que você colocou especificamente, eu acho que no caso você teve também a inteligência de que também é uma coisa que me surpreende às vezes um pouco a quantidade de pessoas que não têm, de entender o seguinte, que as coisas não vão deixar de acontecer porque afeta alguma coisa que eu faço, pelo contrário, vamos entender como isso me beneficia. Exatamente. Né? E uma das formas como que isso te beneficiou foi que, além de você poder dar mais foco em como otimizar a aplicação, isso liberou muito do seu tempo. Com certeza. E consequentemente, possibilitou que você pudesse dedicar mais do seu tempo a entender como mais componentes da solução funcionavam, de forma que você acabou extrapolando aquilo que era a área de banco de dados, que era seu foco tradicional. Exatamente. E foi ampliando nas outras, vamos dizer assim, nas outras componentes de uma solução de nuvem. Né? Eu acho que você sabe a complexidade, o tempo que se leva para configurar um cluster de banco de dados. Eu sei. Entendeu? Então é uma tarefa que não é muito fácil e que você demanda muito tempo de você, entendeu? E você está certo, assim, eu acho que foi a partir daí que eu comecei a ver tudo isso, esse novo mundo que o Cláudio trouxe como uma coisa que eu podia estudar, né, me aperfeiçoar, e eu dei um viés novo para minha carreira, digamos assim, né? Eu acho que eu comecei a me interessar mais pela arquitetura das aplicações, eu comecei a estudar muito como os serviços agora, que a gente está falando em serviços, né? Como os serviços se interconectavam dentro de uma plataforma em nuvem dessas.
Entendeu? Porque hoje, eu diria que hoje, basicamente, tá? Você fazer arquitetura de uma aplicação, projetar uma aplicação para funcionar na nuvem, é basicamente você saber quais serviços você tem disponíveis, o que eles fazem e saber como conectar um ao outro, né? Eu diria que é um grande joguinho aí de quebra-cabeça, né? Você botar uma aplicação em nuvem, você arquitetar uma aplicação em nuvem hoje, eu diria que é um quebra-cabeça. Se você entender como aquilo funciona conceitualmente, né? E aí eu não estou falando de um player específico como a AWS ou a Azure, porque hoje em dia todos são muito equivalentes, entendeu? É você entender conceitualmente porque um serviço que um tem, o outro tem um equivalente, entendeu? Muda o nome. Muda pouca coisa. Então, você entendendo o conceito de como aquilo funciona, que eu acho que foi quando eu comecei a me livrar um pouquinho das tarefas, eu não diria que não são importantes, mas das tarefas que hoje estão automatizadas, né, e que me demandavam muito tempo, né, eu acho que não seria possível. Eu enxergo assim, hoje você consegue, juntando da paleta de serviços gerenciados disponíveis, vamos dizer assim, você consegue montar uma aplicação toda sem você ter nenhuma única instância de máquina virtual sua. Colando. Eu diria que você precisa se preocupar em saber que ela existe, digamos assim. Né? Ela está lá. Você vai colar serviços gerenciados usando funções como serviço. Exatamente. Né? Chama-se, acho que é literalmente functions, web functions, uma coisa assim no Azure. São funções, né? São Azure Functions. Né? E o Lambda, equivalente na AWS é o Lambda. Na AWS. E você faz a cola dos serviços gerenciados através dessas funções como serviço e você consegue montar toda uma solução hoje sem você precisar instanciar máquinas explicitamente, né? Os serviços fazem isso por você. Exatamente. Eu vejo o serverless, né? Que hoje é a grande palavra, né? Quando eu vi aquilo ser apresentado e eu tive a felicidade de ver isso ao vivo num evento da AWS. No reInvent, né? No reInvent, né? Quando eu vi aquilo ser apresentado, eu vi aquilo como grande diferencial de tudo que ia acontecer para frente, eu acho, né? Porque você agora basicamente não se preocupa mais com VM, você não se preocupa mais com que tipo de web server você usa, você não se preocupa mais com o tamanho de disco, com I/O da sua máquina. Você se preocupa única e exclusivamente com seu código, com o que o seu código vai fazer. Então, assim, o teu foco é basicamente codificar uma função que vai performar uma tarefa específica e a tua aplicação vai ser um grande conjunto de funções, né? Que vão ser executadas conforme os serviços vão chamando um ao outro. Eu acho que isso para mim foi a coisa, desde que eu entrei em contato com a nuvem, foi a coisa mais revolucionária que eu vi. Né? E talvez até porque você estava lá quando foi apresentado, você é a primeira pessoa que eu conhecia que fez uso real disso numa aplicação real. Exatamente. Ou seja, você acrescentou isso dentro de um contexto já existente, mas fornecendo um ganho real em cima de uma coisa já existente sem praticamente custo nenhum. Porque a diferença de custos, que isso é um outro detalhe importante, né? Entre você ter uma máquina que fica lá o dia inteiro parada esperando o momento que você vai precisar dela para alguma coisa e você efetivamente só pagar por aqueles segundos em que você de fato precisou daquela coisa. Exatamente. Né? O modo de cobrança em cima das functions, né, é exatamente esse. Né? Você paga pela quantidade de chamadas que você faz ao seu código e pela quantidade de tempo que ele leva para executar. Então, assim, isso te leva ainda a otimizar ao máximo o seu código, se preocupar com a otimização do seu código.
Entendeu? Eu não tenho nenhum número meu hoje de cabeça para dar, mas eu nunca esqueci a primeira apresentação que eu vi comparativa, feita pelos dois caras que criaram aquele framework serverless, aliás, de passagem que tem esse nome, do caso específico que eles usaram para testar aquilo. E eles reduziram um custo que era de $2,50 usando uma instância tradicional de EC2, $2,50 por hora, para 5 centavos por hora. Né? Então, essa é a ordem de grandeza de economia há uns 2 anos atrás, né? Que essa coisa vai... Eu nunca tinha lido isso, não, mas assim, se você parar para pensar nisso, tá? Você está falando de uma aplicação que custava $2,50 por hora, ser executado por hora, 720 horas que é em uma média, coisa irrisória. muito né? barato. E o cara tá falando que virou 5 ele centavos. pegou e diminuiu isso em uma ordem de grandeza, até duas ordens de grandeza, né? E agora custa 50 centavos por hora a aplicação 5 dele. centavos. 5 centavos por hora. Entendeu? Então, assim, é uma coisa impressionante para mim, assim. Eu acho que é difícil você olhar para o passado e imaginar que isso seria possível hoje. Que seria possível entendeu? algum dia, porque, por exemplo, Algum dia. aquela solução de livros eletrônicos que a gente estava comentando, ela totalmente podia ser feita serverless. Sim. Totalmente, assim, não havia nada nela que precisasse estar lá rodando o tempo inteiro durante o dia. Ele respondia à demanda por um livro. Então, assim, aquilo que na época nós literalmente engavetamos o projeto, porque a gente tinha inclusive chegado a buscar investidores, tínhamos arrumado um investidor já, e aí a nossa economia aqui deu um piripaco, né? Nosso investidor resolveu que, dadas as incertezas do mercado, ele talvez precisasse daqueles recursos para poder manter as empresas que ele já tinha operando, e deu para trás no investimento. E na época a gente engavetou o projeto por causa do custo de conseguirmos fazer a prova de conceito da parte de comércio do livro, né? De você poder fazer a compra e baixar o livro que era apropriado para você, né? Então, basicamente, ele não conseguiu ver a coisa funcionando para tomar uma decisão em cima daquilo, se valeria a pena seguir. Na verdade não era nem isso. Ele já tinha tomado a decisão dele de que valia a pena, e aí ele mudou de ideia por causa da questão econômica do momento, mas era uma pessoa com quem nós já tínhamos tido negócios. Então, quando ele viu a parte que já estava pronta e a gente falou o que faltava, ele não teve dúvida que o que faltava ia aparecer. Agora, para você ir procurar outros investidores que você não tem esse histórico, você mostrar uma coisa funcionando é meio que com certeza, um requisito, até porque naquela época a gente estava falando de um montante de dinheiro totalmente diferente do que seria hoje. Hoje é dinheiro de troco, né? Para você ir no mercado ali comprar sorvete, você já bota no ar essa solução que naquela época era anos de salário para fazer. Então, são muitas possibilidades que se abrem hoje. Né? Exatamente. Eu falando de um caso pequenininho até, só para exemplificar como a coisa é fácil e é barata. A minha esposa, ela é funcionária do governo, né? E ela trabalha às vezes com bases de dados, etc., né? E muitas vezes ela usa uma aplicação específica, né, de mining, etc., que pesquisa, faz comparação de bases de dados e processamento de dados mesmo, né? E ela estava no notebook dela em casa um dia, precisando fazer alguma coisa para entregar, e ela não estava conseguindo porque o notebook não era capaz de processar aquela quantidade que ela precisava, né? E ela estava amarrada com aquilo já há alguns dias, e um dia eu cheguei perto dela, olhei aquilo e falei: o que você está tentando fazer? Não, eu estou precisando processar isso aqui, mas meu notebook trava, não sei o que, eu não consigo terminar de fazer a coisa.
né? E eu na época eu tinha uma conta da Amazon minha, pessoal, né, da AWS, e eu tinha uns créditozinhos lá que eu ganhei num evento que eu fui, né? Eles às vezes dão crédito, quando você vai no evento eles dão um cartãozinho que vale uma quantidade de dinheiro em créditos, né? E eu subi uma máquina para ela eu não lembro bem na época quanto era, mas era assim, eram N processadores e bastante memória. A gente instalou as aplicações dela ali, né? Dei para ela acessar remotamente e ela terminou o processamento dela em coisa de 1 ou 2 horas, entendeu? Coisa que ela não conseguiu fazer durante dias. E que se você for olhar, custou $10, talvez. Eu acho que nem isso, mas assim, ela pagou $10 para ter os dados dela processados no tempo que ela precisava, entendeu? E depois eu desliguei a máquina, destruí tudo, acabou, meus créditos continuaram ali, entendeu? Então, é um exemplo pequeno, mas eu acho que é muito, muito relevante para a conversa que a gente está tendo aqui, né? Principalmente porque tem a ver com aquilo que as pessoas geralmente não pensam nas possibilidades de fazer, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei a considerar alternativas de como a gente pode fazer coisas diferentes por causa da nuvem, né? Porque uma coisa, como você falou, primeiro a gente levou aquilo que a gente já sabia fazer para a solução de nuvem. Depois a gente começou a agregar serviços gerenciados que substituíam, de certa forma, alguns dos componentes que a gente estaria montando. Exatamente. Porém, a existência da nuvem e a facilidade, a velocidade com que você consegue fazer algumas coisas, ela muda a sua forma de pensar, né? Então, você passa a pensar na infraestrutura física de hardware como uma coisa mais fluida. Exatamente. Né? Então, existem coisas que você não pensaria em fazer porque você nunca, por exemplo, o que hoje o pessoal chama de servidores imutáveis, né? Que é assim, eu tenho uma versão nova da minha aplicação, eu não vou alterar o servidor que eu estou rodando a minha aplicação, eu vou levantar outros servidores do lado para montar a minha versão nova de aplicação. Vou botar para rodar, funcionou, eu desligo os velhos e eu fico com os novos. Ninguém compra servidor para fazer isso, né? Ninguém compra servidor para fazer isso. Agora, na nuvem, você levanta os servidores lá, eles custam um troquinho durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, está testando, funcionou, você troca qual que está em produção, tira os outros, e pronto, você está com tudo, né, sem você correr o risco de fazer uma alteração errada no servidor e tal. Alguma coisa deu errado, você baixa esses aqui, continua com os outros antigos e está tudo certo. Eu diria que até uma evolução disso, eu já vi casos em que empresas que para colocarem versões novas de aplicações em produção usando a nuvem, elas não fazem uma virada de chave única. Então, assim, única que eu digo é o seguinte, eles sobem N servidores pequenos, uma quantidade pequena de servidores de infraestrutura, né? Vamos ficar falando de servidores aqui, eu acho que já é uma coisa do século passado. Já está passada. Né? Eles sobem uma quantidade menor de recursos, eles começam a direcionar um conjunto X de usuários para esses recursos com a versão nova, né? Vão observando o funcionamento daquilo, né? Monitorando por erros, etc., performance, e enquanto aquilo está funcionando, quando eles estão vendo que a coisa está funcionando de uma forma adequada, eles começam a crescer essa infraestrutura nova e diminuir a antiga, né? Até que a passagem se dá dessa forma. Assim. Então, é uma coisa muito fluida, como você falou, né? Eu acho que a própria infraestrutura hoje, a infraestrutura física de uma aplicação, ela é um código também. Entendeu? Hoje literalmente ela literalmente é um código. Hoje literalmente né? Então assim, isso pode estar agregado ao teu código, ao teu versionamento de código mesmo de aplicação, entendeu? É mais um ramo que você tem ali, né? de codificação mesmo. E você tem coisas assim, vamos pegar quem tem processamento que não acontece continuamente, que são coisas mais pontuais. Você pode se aproveitar, por exemplo, do mercado de spot da AWS, por exemplo, para você conseguir recursos computacionais
a um custo muito baixo, no momento em que eles não estão sendo necessários para ninguém. Exatamente. E eles estão lá ociosos, então a AWS permite você usar muito barato esses recursos, com a premissa de que você pode perder eles a qualquer momento. Exatamente. Então não pode ser um serviço... Uma coisa que você usa para informações voláteis, mesmo como se precisa mais poder de processamento, mesmo temporário, né? E assim, eles comercializam isso basicamente como um leilão mesmo, né? Quem está pagando mais está levando. Você dá lances ali e você vê se você ganha um recurso spot. Mas eu acho que o meu ponto nessa história de colocação do spot é que assim, isso estar disponível abre caminho para você pensar em como fazer coisas de uma forma diferente. Com certeza. Né? Você pensar em soluções que você não pensaria de outra forma. Exatamente. Para que você provisionar, por exemplo, um servidor físico gigantesco caro, né, para você fazer um processamento em batch que você usa durante uma fração do dia, quando você pode usar uma instância spot, né? Alguma coisa desse tipo. Né? Eu acho que o uso disso te faz pensar de fato de forma diferente, você ter acesso a esse tipo de coisa. E assim, quando você leva essas coisas para frente, você junta com os serviços gerenciados novos, assim, mais recentes que estão disponíveis hoje, tanto pela Microsoft, quanto pela Amazon, quanto em alguns casos pelo Google, e como você pode combinar essas coisas, inclusive de provedores diferentes. Exatamente. Né? Hoje você pode fazer uma contingência de nuvens também, né? Já é uma coisa pouco mais avançada, mas é possível. E você pode combinar, vamos dizer assim, vamos supor que você quer fazer uso do serviço de mapas da Google e quer combinar isso com um serviço de inteligência artificial da Amazon, ou de speech recognition, text-to-speech da Amazon. Você consegue fazer essa cola, vamos dizer assim. Sim. De uma coisa que, na verdade, há uns anos atrás era impensável. Exatamente. Você fazer com coisas muito mais simples, com né? certeza. São simples chamadas de API, né? Assim, você pode chamar APIs de uma para outra também. Assim como você faz internamente uma nuvem só, é possível fazer entre elas, né? Utilizando o melhor em cada uma. Também é uma coisa que é perfeitamente possível hoje em dia. Eu acho assim que com as coisas que estão sendo disponibilizadas hoje em termos de serviço, o que você pode fazer num tempo muito reduzido, a um custo muito reduzido, chegou a patamares, vamos dizer assim, que são surpreendentes hoje, mesmo para quem acompanha isso há muito tempo. Com certeza, com certeza. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre acompanhando as notícias, etc. E assim, cada dia eu me surpreendo mais com o que aparece, entendeu? São coisas que você mais podia imaginar, mesmo há 2, 3, 4 anos atrás, entendeu? É uma coisa... E é uma velocidade espantosa, né? Assim, se você parar para analisar, cada ano, a cada evento que eu vou, de qualquer uma dessas empresas, a quantidade de serviços e recursos novos que são lançados é uma coisa surpreendente. Assim. Cada vez eu diria que a sua vida fica mais fácil, entendeu? E você se preocupa cada vez menos com coisas que não são de fato importantes para o seu negócio. Entendeu? Eu acho que tudo isso faz com que você se preocupe com o que de fato vai te fazer ganhar mais dinheiro, melhorar a tua empresa, melhorar o teu nível de serviço. Entendeu? Eu acho que é difícil imaginar o que vem pela frente, né? Agora, é uma coisa que demanda que o profissional esteja sempre se atualizando, né? Com certeza. Com certeza. Ou seja, tá todo dia estão saindo novos recursos, e se você tem a intenção de trabalhar nessa área, você tem que estar correndo atrás É um estudo que nunca acaba, né? Eu agora tô estudando bastante a parte de... Voltando um pouquinho à minha raiz de dados, né? Eu estou estudando bastante a parte de Big Data e de ciência de dados, etc. E eu estou estudando muitos serviços em nuvem para esse tipo de aplicação, entendeu?
São N serviços da Azure, da AWS, até do Google, né, que estão saindo aí, que eu tô muito animado para testar. Eu estou pensando em desenvolver alguns projetos aí usando esse tipo de serviço, né? Vamos ver, mas eu fico animado com o que eu vejo disponível para usar, né? Eu acho que é muito fácil hoje você fazer uma aplicação desse tipo por conta disso. Eu diria que assim, as possibilidades elas vão se abrindo e como você falou, é cada vez mais rápido, o que é meio que uma consequência natural, vamos dizer assim, do conceito de que a tecnologia evolui de uma forma exponencial, vamos dizer assim, né? Ou seja, a tendência é que cada vez ela mude mais rápido, né? Exatamente. E essas possibilidades elas vão se abrindo. A gente precisa estar entendendo sempre quais delas podem beneficiar o negócio que a gente está, pelo qual a gente está responsável, né? No momento, e quais delas podem representar um risco também, caso sejam explorados primeiro por outros. Com certeza. Ou caso a gente simplesmente não as explore, independente se outros exploram ou não. Porque eu posso poder argumentar que eu estou deixando de ter um ganho, mas se esse ganho representa capacidade de entregue para o cliente e economia de recursos, se eu não tomei proveito do ganho, eu estou pior do que eu poderia ter estado. Com né? certeza. Eu acho que a nuvem hoje para as empresas é um fator importante de competitividade. Entendeu? Eu acho que, na minha opinião, toda empresa hoje ela deveria estar pensando em adotar o uso da tecnologia em nuvem, tá? Eu acho que isso para frente vai ser um diferencial, eu acho que de competitividade mesmo, entendeu? Entre as empresas, e esse pensamento mais tradicional de você fazer sua infraestrutura, você implementar seus servidores, você provisionar seu hardware, etc. Eu acho que isso para frente vai fazer uma empresa que continue com esse tipo de abordagem vai perder em competitividade para frente, com certeza. E não tem o foco, uma empresa que continua com essa abordagem que não tem o foco nisso, né? Esse Exatamente. Não é a sua área de negócio. Exatamente. Né? Ainda é uma área que eu vejo que não tem tantos profissionais capacitados da forma correta, digamos assim, né? Eu acho que ainda é uma demanda que é carente, entendeu? Eu nessa área vejo muito isso, entendeu? Eu acho que é a hora o mercado é carente de ter profissionais qualificados e é carente de ter bons profissionais qualificados. Eu vou fazer o qualificador aí porque nós já encontramos aí, nós dois pessoalmente, no passado, profissionais inclusive em empresas de consultoria e tal, que não tinha a menor ideia do que estavam falando, porque estudaram e fizeram a brincadeirinha ali de levantar 2 maquininhas e tal. Talvez se até tivessem ajudado 2 ou 3 ou 4 startups Exatamente. A levantar suas 2 maquininhas. Mas quando você falava de fazer uma coisa maior, dava linha, ficava, né? Com certeza. Ficavam perdidos no que estavam falando. E por outro lado, geralmente onde as pessoas efetivamente aprendem a fazer esse tipo de coisa, que são empresas maiores, são exatamente as empresas que geralmente são mais resistentes à mudança. Sim. Né? Então eu acho que essa combinação ela serviu para dar uma atrasada no nosso mercado, vamos dizer assim, na formação desses bons profissionais, vamos dizer assim.
porque não adianta, vamos dizer assim, uma coisa é você saber trocar o óleo do carro, outra coisa é você saber consertar o carro, outra coisa é você saber fazer o carro, desenhar o carro, são coisas diferentes. Exatamente, né? Exatamente. E a gente tem uma carência muito grande desse tipo de coisa aqui no Brasil. Com certeza, eu acho que, eu não sei se você vai se recordar disso, mas muito lá atrás, a gente quando estava começando até a implementar nossas primeiras tentativas em nuvem, digamos assim, né? A gente trouxe uma empresa que na época se dizia especialista, Duas. Né? Vocês trouxeram Mais duas. de uma, né? Trouxeram duas. E a gente, em reunião com essas empresas, etc., e você frisou muito bem isso na época, eles cobraram uma quantia razoável de dinheiro para dar uma consultoria para a gente, né? E o que a gente viu, na verdade, você pontuou isso primeiro, que nenhuma delas, na verdade, tinha muito conhecimento a mais do que a gente já havia absorvido sozinhos. Entendeu? Não, eu diria naquela época, eu disse naquela época, e eu repito hoje, né? Vocês vinham de alguns meses lendo e fazendo as pequenas experiências, e tínhamos montado o nosso primeiro ambiente, aquele que deu errado. Isso. E aí a gente. Vocês sabem quando estavam montando esse que deu errado, vocês estavam conversando com as consultorias e trouxeram para a gente fazer reunião. A gente fez reunião, conversamos juntos com as duas empresas. E eu me lembro quando o pessoal da segunda empresa foi embora, que eu olhei para vocês e eu falei assim, gente, nenhum desses caras me convenceu de que eles conhecem nada mais do que aquilo que vocês já aprenderam nessas semanas que vocês estão mexendo nisso aqui. É verdade. E era verdade, era a realidade. Não, era realidade. Era a realidade total. Anos depois, a gente está agora vários anos depois disso, né? A gente estamos falando aí de pelo menos 6 anos, isso é 2012 para 2013. Isso aí, 6, 7 anos. Anos depois, ainda encontro muita gente já trabalhando nesse mercado, com muito pouca noção do que está fazendo. É triste. Pois é, mas já com a adoção que a coisa tem. Com a adoção que a coisa tem. E o que eu acho mais triste é como essas pessoas, geralmente, elas atrasam as empresas de poder fazer uso de todos os benefícios, porque geralmente essas pessoas elas ainda enxergam a coisa daquela forma, como se você estivesse tentando replicar um data center tradicional. Exatamente. Sem enxergar todas as possibilidades que a nuvem traz. Com certeza. Eu acho que isso às vezes pode levar, muitas vezes deve levar, né, a projetos fracassados mesmo de implementação de nuvem. Ou pelo menos projetos empresas, que não retornam metade do que poderiam retornar. Exatamente, né? Que realmente eles acabam sendo mais caros, né, e não trazer tanto ganho como poderiam trazer, né, digamos assim. Exemplificando, né, vamos pegar aqui nossa discussão breve dos nossos serverless aqui. Vamos imaginar que o projeto talvez traga um custo que como se fosse de $4 por $2,50, quando ele poderia ter levado dos $4 por 5 centavos. Exatamente. Né? Exatamente. E aí essa visão que falta muita gente que enxerga, vamos dizer assim, essa questão como a coisa do momento. Então, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu seguir aqui os passos, vou aprender a fazer isso aqui, mas tem uma visão de vou aprender como fazer para subir as máquinas, vou usar esse serviço aqui lá, mas não tem a visão de como juntar as peças. Exatamente. De para que servem todas aquelas peças e tal. Exatamente, porque muitas vezes um profissional desse tipo ele vai argumentar que ele diminuiu de $50 para $4 o custo, quando ele poderia ter diminuído de $50 para 50 centavos. Entendeu? E daqui para frente os 50 centavos podem virar 10. Então, assim,
eu concordo que a gente ainda está carente de profissionais bem capacitados, principalmente aqui no Brasil, né? Eu acho que lá fora você encontra já profissionais muito bem capacitados, especializados com isso, mas aqui no Brasil ainda é bem carente. Os treinamentos são caros, né? Eu acho que Mas eu as acho certificações são caras, né? Mas eu acho que mais do que mas tem muito mais material para você aprender. Então, né? mas eu acho que mais do que o custo do treinamento, da certificação, tem a questão da imaginação. Sim. Tem a questão da pessoa entender que não é uma mudança de que eu fazia isso assim, agora eu faço a mesma coisa assado. Eu fazia essa coisa, agora eu posso fazer 50 coisas diferentes. Né? E eu só estou olhando aquela que eu já fazia. E eu não consigo entender que as outras 49 me abrem possibilidades que eu não tinha antes. Né? Com certeza. Eu acho que tem muito a ver com um tipo de perfil que ao longo do tempo vem se desenvolvendo muito no nosso país, vamos dizer assim, de acomodação, vamos dizer assim, das pessoas olharem para aquilo que fazem como simplesmente qual é a sua fonte de renda de hoje, né? Uhum. Você tem muito menos, a minha visão, tá? Pessoas aqui no Brasil hoje que encaram a tecnologia pelaquilo que você pode realizar com ela. Você tem muita gente que encara como uma forma de ganhar dinheiro e você tem muita gente que encara a tecnologia como um monte de novidades e eu quero conhecer as novidades e brincar com elas. Mas não estou preocupado com o que eu vou realizar com elas. Fazer algo produtivo, de fato. Exato. Eu quero brincar com as coisas novas. E na prática, vamos dizer assim, para você poder realmente sair do outro lado com uma solução produtiva que entrega ganhos para o cliente final, né, o usuário final de uma aplicação, que entrega economia de escala para uma empresa, você tem que estar preocupado de entender o que aquela tecnologia te permite fazer da melhor forma possível, né? Qual é a melhor forma de você tirar o máximo daquela tecnologia? E isso eu acho que ainda é um perfil que a gente tem muito pouco no mercado hoje. É verdade. Eu acho que concordo 100% com o que você falou. Eu acho que assim o principal motivador disso para mim é a gente ter acesso a esses serviços, conhecer o que a gente faz, né, e entender de que forma eu posso melhorar o que eu faço utilizando esse serviço, otimizar o que eu faço, tornar o que eu faço mais eficiente utilizando esse serviço, né? Eu acho que é o pensamento principal aí num projeto de adoção de tecnologia em nuvem, entendeu? E a gente vê hoje muitas empresas interessadas em fazer uma migração, né? Assim, eu já toda hora chegam casos para mim, né? E eu acho que se eu pudesse pontuar assim para dar um caminho das pedras, né? Eu acho que a gente deve fazer a coisa da forma basicamente que a gente estruturou essa conversa aqui, que fazer a primeira fase, isso pega o que você tem hoje, traz para a nuvem da forma que isso numa estrutura tradicional, apenas em nuvem, né? Feito isso, você começa a otimizar o que já está em funcionamento ali da forma tradicional, né? Para que você faz da forma tradicional? Para você não introduzir novas variáveis de problema na tua migração, né? Eu acho que isso é importante, né? E a partir daí você vai otimizar aquilo, vai começar a utilizar serviços, vai começar a utilizar serverless, você vai aos poucos eliminando a tua preocupação com servidores físicos, né? E aumentando o teu uso de serviços gerenciados e
de tecnologia serverless, né? Eu acho que o passo a passo é basicamente isso, né? Para quem hoje quer fazer uma migração para a nuvem, eu acho que isso, fazendo dessa forma, a possibilidade de erro é muito pequena. Bom, a gente já está aqui agora mais de uma hora, Marcos. A gente tem assunto para falar por mais várias horas aí. Eu passei por esse problema recentemente numa conversa que eu tive também sobre inteligência artificial. Uhum. Provavelmente vai precisar de outras a respeito, e acho que essa aqui também a gente vai precisar de outras. Com certeza. Para a gente poder abordar outros aspectos aí. Mas eu queria te agradecer por tirar o tempo de vir aqui conversar comigo sobre esse assunto, para a gente debater um pouquinho dessa tecnologia, né, que está alavancando tantas mudanças hoje. Obrigado por ter vindo, e vamos fazer outra vez, com certeza, para frente. Com certeza, né? Vamos fazer um volume 2, 3 e 4 aí, quando a gente precisar. Eu queria te agradecer a oportunidade. Para mim é sempre um prazer. Isso aqui para mim foi uma conversa das inúmeras que a gente sempre tem, né? Eu acho que não foi nada diferente a gente ter uma câmera e um microfone aqui, né? Mas eu acho que... Eu vou falar que para mim a câmera e o microfone são novidade, e pelo menos para mim eles ainda fazem uma diferença. Não é tão natural como a gente estivesse conversando assim pessoalmente, mas o conteúdo é sempre esse, né? A conversa ela sempre flui fácil, né? Quando a gente começa a falar disso, né? E como você falou, a coisa pode ir aí para frente e a gente perde a noção do tempo, né? Então, obrigado, Marcos. Obrigado.